Pessoal, vamos sair um pouco da esfera municipal, que vocês sabem que eu falo da cidade de Embu Guaçu, e vamos falar um pouco sobre a esfera federal, porque tem dois assuntos importantíssimos que estão acontecendo neste momento, que podem mudar o rumo do Brasil, e as pessoas não estão lendo as PLs, né? Não estão lendo lá todo o artigo. Elas escutam alguns líderes religiosos falando e acaba aí passando as coisas. Mas existe uma grande pegadinha, presta atenção. Tá falando ontem, por exemplo, foi aprovado com urgência a votação que fala sobre o aborto e as delações premiadas. Presta bastante atenção nisso. Vamos tentar ser mais claro possível. Gente, essa PL não trata do aborto, ela trata de validar o estupro. Primeira coisa que vocês precisam compreender. Por quê? Você que é homem, você que aí também tem irmã, mãe, filha, sobrinha na sua casa, imagine, desculpe pelo exemplo radical, mas algumas coisas só dá para entender dessa forma, mas imagine que uma dessas mulheres chegue nesse exato momento na sua casa e fala: olha, estava passando em rua tal, uma pessoa me arrastou para dentro de uma construção, de um mato, seja lá o que for, e me estuprou. Imagina essa situação, que choque que seria, que trágico que seria. E ali vocês iriam atrás, não conseguiriam encontrar ninguém, ia lá e registrava um boletim de ocorrência, mas passou batido. E aí você começa, a pessoa da sua família começa a viver essa dor. Um mês depois, essa pessoa descobre que ela está grávida de quem a violentou. Aí a pergunta claramente é: você vai suportar ver alguma mulher da sua família carregar durante 9 meses uma gravidez que ela foi violentada? Que violência é essa? Você imagina, se coloca só um pouquinho no lugar das mulheres, para vocês entenderem como não se bastasse todas essas violências que elas já vivem, ainda tem que passar por esse constrangimento. E se fizer o aborto, que hoje é legalizado nessa situação, ela vai pegar mais tempo de cadeia do que o estuprador. Para vocês terem uma ideia. Só para vocês terem uma ideia. Então, para de ficar acreditando nas pessoas, joga agora no Google PL do aborto. Lá tá tudo escrito, artigo por artigo, ponto por ponto. Vai gastar um tempo, você vai ler, mas chama uma amiga, chama alguém e discute o fato. E discute, presta atenção no que está escrito, porque é isso que essa PL está querendo dizer e nós não podemos admitir. E aí tem algumas pessoas que nem lê isso e fica vendendo uma falsa ideia aí para as pessoas. É isso que está acontecendo. É como assim, olha, agora foi por causa daquela atriz, né? Ela carregou o feto e depois ela doou o feto. Então, ou seja, isso é incentivo ao estupro, não tem nada a ver com o aborto. Presta atenção nisso, mulheres, presta atenção. Vocês precisam se movimentar em relação a isso. E já caminhando para o final, aonde que está a pegadinha? Porque eles mandaram juntos, por se tratar de um assunto polêmico e para passar, um projeto de lei que acaba com a delação premiada. A delação premiada é aquela mesma que colocou vários petistas na cadeia. Vocês lembram? Operação Lava Jato. É fato, tem provas hoje que o atual senador, mas na época juiz Sérgio Moro, usou de má fé com a delação premiada. Ele se vangloriou, virou um cara midiático, etc, etc. Ok, isso é verdade. Porém, ninguém achava ruim. Acharam ruim agora porque o Mauro Cid, tá certo? Passou pela delação premiada e as provas que ele apresentou condena o ex-presidente da República. Ou seja,
Por isso que está tendo essa comoção. Só que eles jogam o projeto do aborto no meio, aí as pessoas ficam aborto, estupro, bababá, e passa o da delação premiada, que é uma ferramenta importantíssima para o judiciário desse país. Quem não faz coisa errada não está nem aí para isso. A delação premiada, ou você acha que um político vai chegar lá, aberto e falar, não, seu juiz, eu vou falar, olha, o esquema era assim, 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 assado. Não, o juiz usa isso como ferramenta, prende o cara provisoriamente e fala, se você abrir o bico, sua pena será reduzida, porque nós já temos provas. E aí o juiz usa isso como ferramenta, e é o que eles estão querendo tirar. Vocês prestam atenção nessas pegadinhas, nós estamos falando de governo federal e de assuntos polêmicos, porque sempre que tem esse assunto polêmico, vocês podem ver, ele joga o assunto das drogas, o assunto do aborto e joga outra coisa por detrás. E nós precisamos ficar atentos em relação a tudo isso. Eu espero com que esse vídeo a gente consiga ter esclarecido, pelo menos em partes, para você o que está acontecendo, mas não deixe de pesquisar no Google ou diretamente lá no site da Câmara Federal para você ler todinha a PEC o que ela está dizendo. Tá joia? Um forte abraço a todos, eu sou o locutor Julinho da Rádio, falo da cidade de Embu-Guaçu, São Paulo.